Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, aqueles que nos acompanham pela TV Senado, os que nos acompanham pela Rádio Senado, os internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje, mais do que nunca, justiça e liberdade para o presidente Lula, Lula livre. E eu gostaria inicialmente exatamente de registrar aqui a nossa solidariedade, a solidariedade da nossa bancada ao presidente Lula, que deverá ter seu recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça, julgado na tarde de hoje. Pela primeira vez, um colegiado de Tribunal Superior, no caso, a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça, marcou o julgamento de um recurso do ex-presidente sobre essa absurda condenação, que é o caso do triplex do Guarujá. O julgamento, como disse, está previsto para hoje à tarde. E a expectativa nossa e de todo o povo brasileiro é de que a justiça seja feita e seja reparado o erro jurídico que transformou Lula em um verdadeiro preso político. Uma condenação sem provas, um processo de perseguição política criticado no Brasil e no mundo. E nós manifestamos hoje a nossa expectativa, a nossa crença, a nossa esperança no poder judiciário desse país, de que no dia de hoje possamos ter uma decisão reparadora de todas as injustiças praticadas na primeira e na segunda instância contra o ex-presidente Lula. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, eu queria também me dirigir às brasileiras e aos brasileiros que nos acompanham para tratar da gravidade de mais um ato arbitrário do governo Bolsonaro, dessa vez o de baixar, o de decretar o sigilo sobre os dados referentes à reforma da Previdência. Dados que o governo levantou, estudos que tem, que deveriam ser absolutamente públicos e sobre os quais foi baixada essa decisão de sigilo. Parece inacreditável que, em meio a um debate acirrado sobre o impacto que essa proposta terá na vida do povo e no futuro do país, o Ministério da Economia tome a estapafúrdia decisão de decretar como secretos os documentos que embasam essa reforma. Como um presidente que vendeu a si próprio como transparente, como destruidor de caixas pretas, determina o trancamento de dados fundamentais à tomada de decisão pelo Congresso Nacional, com reflexos no conjunto da sociedade. É inaceitável, senhor presidente. Nenhuma justificativa apresentada, todas elas absolutamente frouxas, diga-se de passagem, justificariam um absurdo desse jeito. Não há acesso aos números, aos dados que embasam o próprio discurso governamental sobre essa reforma. O governo diz que vai economizar 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 10 anos com essa proposta. Mas cadê as contas? Não estão sendo apresentadas, estão sob segredo e esperamos que brevemente elas possam ser
do conhecimento de todos. Por enquanto, tudo está trancado. Deputados e senadores não têm acesso. A imprensa não tem acesso. E o povo, o maior atingido, não tem acesso. Como isso é possível? Como o Congresso Nacional pode debater com clareza e transparência uma medida dessa magnitude sem ter direito a receber os dados por quem deveria produzi-los? Como as assessorias técnicas desta casa e os analistas independentes podem avaliar a precisão dos fundamentos dessa reforma da Previdência? Bastava o bom senso para que uma medida dessa natureza, inventada certamente por alguns dos tantos lunáticos que existem nesse governo, não vingasse. Mas bom senso parece ser tudo que esse governo não tem. E bom senso é algo que quem não tem não sente falta. O que mais prospera nessa administração é a incompetência e é a intriga. É o astrólogo que ataca os generais. É o vice que defende os colegas. É o filho que ataca o vice. E o povo fica a assistir ao governo girando em torno do seu próprio eixo, sem responder às grandes demandas da população brasileira, sem se posicionar sobre as necessidades do nosso povo. Enquanto isso, senhor presidente, o país está estagnado. Pela 8ª vez consecutiva, os vários instrumentos do mercado, empresas de avaliação, retraíram, aliás, fizeram previsões de que o PIB será menor do que aquele inicialmente previsto. 8 vezes, e a cada uma dessas previsões, o que essas empresas dizem claramente é que haverá uma retração do PIB. Por enquanto, estamos numa expectativa do mercado de um PIB que cresça 1,3%. Não sei até quanto nós chegaremos nessas previsões nos próximos meses. E o que nós vemos é a população afundando no desemprego e também afundando na pobreza com a queda vertiginosa da sua renda. Hoje, inclusive, o jornal O Estado de São Paulo publica pesquisa produzida e divulgada pelo SEAD-DIEESE, em que a taxa de desemprego na região metropolitana de São Paulo alcançou os 16,1% em março desse ano, ultrapassando os 15,5% de fevereiro desse ano, com 61 mil pessoas que não conseguiram emprego, ou seja, o desemprego cresceu em mais 61 mil pessoas no comparativo de março com fevereiro. Certamente agora no mês de abril nós teremos um crescimento ainda maior do emprego. E quais são as perspectivas? São as piores possíveis. Até porque esse é um governo de uma tecla só. Um governo que fez coincidir todos os argumentos de uma perspectiva de um Brasil melhor, a aprovação da reforma da Previdência. Não há qualquer proposta do governo para uma tentativa de reduzir emergencialmente o desemprego no país. Não há qualquer proposta desse governo no sentido de direcionar recursos públicos para novos investimentos que sejam capazes de animar
a economia, de retomarmos o crescimento, gerarmos emprego e renda. É o samba de uma nota só. No Brasil, segundo eles, só haverá emprego, só haverá investimento com a aprovação da reforma da Previdência. O povo brasileiro já ouviu esse argumento no governo Michel Temer. Nós aqui nesse Senado cansamos de escutar e debater esse mesmo argumento quando da reforma trabalhista. E o que é que dizia o governo? O que é que dizia o ministro da Fazenda? Ele dizia que se a reforma trabalhista fosse aprovada, o emprego retomaria, a ocupação da população cresceria, os investimentos voltariam, os empresários diminuiriam o seu custo, o custo Brasil se reduziria, a competitividade da nossa economia aumentaria e o emprego cresceria. Está aí, os dados estão aí. Fizeram a reforma trabalhista e o que cresceu foi o desemprego, o que cresceu foi o subemprego, foi a contratação precária de trabalhadores. O governo tem que sair dessa nota única, tem que apresentar propostas para o país, porque a perspectiva é a pior possível. Não precisa ser economista, não precisa acompanhar as pesquisas econômicas que estão aparecendo. Basta olhar o dia a dia, basta o empresário olhar para a sua situação, basta o microempresário olhar para o seu empreendimento, basta o microempreendedor olhar para o seu negócio, basta o trabalhador olhar para a perspectiva de emprego no Brasil e nós estamos caminhando fortemente para um 2019 que vai reproduzir o que aconteceu em 2015 e em 2016. Então, senhor presidente, estamos às vésperas do 5º mês de um governo que nem começou, de um promotor recorrente de fiascos, constrangimentos e vexames, como esse de impor sigilo sobre dados essenciais às discussões da reforma da Previdência, decisão que nos toma a todos aqui por inúteis e despreza o Congresso Nacional na discussão de um tema tão fundamental como esse. Nós esperamos que, como já fez tantas vezes, Bolsonaro recue e revogue mais este disparate produzido por sua gestão. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente, muito obrigado a todos e a todas.